Olá, eu sou o Thiago Azevedo e hoje vou falar sobre recuperar memórias de forma mais eficiente. Vou focar em dois tipos de recuperação, que são reconhecer e lembrar, mas primeiro eu tenho que introduzir esse assunto, né? A gente tende a pensar que memória é muito simples, que é, entrou na minha cabeça, eu vou tirar. Ou eu vi algo e pronto, lembrei. Tá tudo fresco na minha cabeça. Mas não é bem assim. Memória é um pouco mais complicada. Na verdade, existem vários tipos de memória. Não vou entrar aqui no assunto, mas é algo para você saber já, que não é como um gravador, não é como essa câmera e esse microfone, que estão gravando exatamente do jeito que está acontecendo as coisas. Nossa memória é bem diferente disso. Ela é sempre uma construção, então não é um resgate, não é um vídeo que eu guardo numa pasta no meu cérebro, não é assim. Primeiro, é um primeiro passo para a gente entender melhor, saber o que ela não é, né? Derrubar um mito comum aí de que a memória funciona como um gravador. E a gente tem aí dois tipos. Eu vou focar nos estudos, né? Na verdade dá para usar para várias coisas, porque memória não vai fazer essa diferenciação. O Joãozinho está estudando geografia, vou usar essa memória. Não é assim. Mas a gente tem tipos diferentes para ações do cérebro diferentes. Por exemplo, reconhecer é diferente de lembrar. Reconhecer vi uma questão na prova, né, uma múltipla escolha. Eu vejo uma frase e eu vejo lá capitanias hereditárias. Eu reconheço que eu já vi isso em algum lugar. Capitanias hereditárias, já ouvi falar disso. Ou, sei lá, planície, planalto, cerrado, qualquer coisa, de qualquer matéria. Você viu algo, um estímulo do mundo, você reconheceu. Você já conhecia aquilo, você conheceu novamente. Né? Você viu aquilo e, né, você viu que tinha algo na sua cabeça ali em algum momento sobre aquilo. Isso é reconhecer. Lembrar, nesse contexto aqui, no contexto que eu estou falando aqui de aprendizagem, a gente vai usar num sentido mais específico, que é resgatar do meu cérebro o que está lá. Né? Vou resgatar. Nesse ramo de aprendizagem, das ciências da aprendizagem, existem vários termos meio vagos, estranhos, complicados. Então, por exemplo, eu estou falando aqui de prática de recuperação. E muitas vezes eles incluem testes. Só que fica meio estranho. Então, eu vou tentando simplificar um pouco. Então, aqui lembrar vai ser o seguinte: eu vou tirar da minha cabeça. Reconhecer, eu vou ver algo no mundo que tem a ver com algo que estava na minha cabeça. Então tem essa diferença. E ela parece sutil a princípio, mas ela é muito importante, faz muita diferença. Por quê? Primeira pergunta, né? Alguns tipos de práticas de recuperar informações são mais eficientes do que outros? Sim. E o que é recuperar informações? Eu passou algo pela minha cabeça, alguma informação, e eu tenho que trazê-la de volta. Isso é muito importante porque é isso que é memória, né? A aprendizagem depende disso. Você recuperar informações. Então você aprendeu, você, entre aspas, guardou algo na memória e você traz isso de volta. Tem diferentes tipos, reconheço ou tiro da minha própria cabeça, lembro, mas isso tudo é uma prática de recuperar informações. Aí a gente vê o seguinte: nos testes de múltipla escolha, a gente também pode ter vários benefícios, e fortes benefícios. Que é eu reconhecer. Teste de múltipla escolha é isso. Vejo lá, questão 1. Quais são, será o quê? 4 opções. Eu reconheço aquilo ali. Falo, lembrei. Só que não é o que eu estou falando aqui de lembrar. Aqui a gente vai chamar isso só de reconhecer. Então, você vai falar, reconheci. Reconheci capitanias hereditárias. Já ouvi falar disso. Reconheci. Agora, lembrar é você tirar da sua cabeça sem o estímulo externo. Então, te fazem uma pergunta sobre história, sobre geografia, e você tira completamente da sua cabeça. Capitanias hereditárias, Planalto, Planície, Cerrado, Savana. Então, isso, contanto que você não achou essas palavras lá, você tirou da sua cabeça. Você não estava escrito em lugar nenhum lá isso tudo que eu falei. Capitanias hereditárias e diversos ambientes, não estava lá. Você lembrou, você tirou da sua cabeça. E isso faz muita diferença. Apesar que múltipla escolha funciona bem. Primeiro que eu estou falando de teste. Eu estou falando de muita coisa, mas vamos com calma se quiser você rever isso. Que a gente consegue prosseguindo e você vai ter muita coisa aqui. Vai ser um pouco denso esse vídeo, mas você consegue tirar muita coisa. O teste, né? Você verificar o conhecimento. Né, você olhou lá, fez o teste de múltipla escolha. Isso é bom para aprendizagem, muito bom.
né? É bom porque não é só para passar na prova, você tem que fazer, né? Passar em provas diversas. Mas é bom para você treinar. Simulado, por exemplo. É ótimo para aprendizagem. Você está fazendo um teste. Só que tem o seguinte, embora qualquer tipo de prática de recuperar informações geralmente beneficie a aprendizagem, parece que quanto mais esforço cognitivo é necessário para a recuperação, melhores são os resultados de retenção. Olha bem isso. Quando a gente está falando em recuperar, a gente está, vou pegar informações que já passaram pela minha cabeça. Quando eu falo em reconhecer, eu vejo uma palavra ali e ela me lembra alguma coisa. O cérebro é muito associativo. Então você lembra lá cerrado, eu vi isso na aula de geografia. Você reconheceu, recuperou outras informações por associação, mas se não tivesse a palavra cerrado ali, nenhuma palavra associada a esses tipos de ambiente, você tirar isso da sua cabeça fica mais difícil. Fica bem mais difícil. E geralmente é assim. Reconhecer é fácil, lembrar é difícil. Reconhecer é fácil, você tem um estímulo externo que dispara no seu cérebro um monte de associações. Então eu lembro de cerrado, eu lembro de geografia, um monte de coisa. Lembro lá das briófitas, eu lembro de um monte de coisa de biologia. Então quer dizer, puxar da minha cabeça exige mais esforço cognitivo. Né? Pensa aí, fechar o olho na hora da prova e vou tirar lá da minha cabeça. Então isso exige mais esforço cognitivo, é mais difícil, só que é melhor para reter informação. Aqui que está o ponto central do vídeo. O esforço, e é um princípio de aprendizagem, o esforço de recuperar a informação geralmente faz você reter melhor essa informação. Ou seja, a gente tem aqui a resposta para a pergunta, né? Exemplificando. Alguns tipos de prática de recuperar informação são mais eficientes que outros. E a gente tem nesse gráfico, que na verdade é uma ilustração, né? A gente tem essa setinha aqui, que é a maior retenção da memória. Então, em azul mais escuro aqui, a gente tem uma maior retenção da memória quando a gente tem que produzir a resposta. Que é isso que eu estou falando, lembrar. Tem que tirar lá do fundo do meu cérebro. E a gente tem, por exemplo, ensaio, que aí eu tenho uma coisa para ensaiar, só que eu fico tirando da minha cabeça. Uma fala, qualquer coisa, uma apresentação. Respostas curtas, né? Por exemplo, dissertar. É uma pergunta aberta. Quais são os tipos de ambientes, sei lá, da tal região brasileira? Aí você disserta. É diferente, você está produzindo algo, é diferente de você só marcar um X, né? Múltipla escolha. Flashcard também. Flashcard é não sei a tradução disso, mas é aqueles cartões de memória. Tipo o Duolingo, acho que funciona meio assim. O Anki também, que é muito bom. Flashcard é, por exemplo, você tem um cartãozinho, você escreve na frente dele o que é capitania hereditária. E atrás tem uma resposta. Só que antes de você ver a resposta, você responde da sua cabeça. Você capitania hereditária, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Depois você confere. Porque se você confere primeiro, antes de produzir a resposta, você está só reconhecendo. Eu lembro disso. Ok. Você fica com a ilusão de que você está sabendo bem. Quando você tem que se forçar, você só viu a pergunta, não olha a resposta ainda. Se força ali, você vai ver que é mais difícil. Mas esse esforço, ele te ajuda a reter mais informação. Por mais que pareça estranho, não lembro direito, você fica meio inseguro. Mas esse esforço ajuda muito. E isso tudo, produzir resposta, isso aqui são exemplos de como a gente pode produzir respostas, retém mais a memória do que o simples reconhecimento, que é um teste de múltipla escolha, um falso verdadeiro. Você tem o conteúdo ali já, você só reconhece. Isso é verdadeiro, isso é falso. Ou tem múltipla escolha, eu vou escolher a melhor opção ali, ou a afirmação verdadeira, só que o estímulo está ali no papel, está ali no computador, qualquer lugar. Está no mundo externo. Eu não tenho que produzir. Então, o múltipla escolha, os testes de múltipla escolha, são até bons para aprendizagem, ao contrário do que a gente pode pensar, que é muito fácil, só que você tem um esforço cognitivo, isso que é importante. Não é o ato de fazer o teste. Por exemplo, você pode ter um ato motor muito cansativo, copiar um livro inteiro, sem tanto esforço cognitivo. Você está ali lendo e copiando, ou lendo e digitando. Então, o que importa mais aqui é esforço cognitivo. Então, no reconhecimento, por exemplo, de teste de múltipla escolha, você tem um esforço cognitivo. E ele é considerável e ele é relevante. Então, faça teste simulado sempre que der. Mas,
quando puder, quando for possível, e quando for importante, né, você reter mais informação, tente produzir mais. Produzir mais as respostas. Por exemplo, dissertar sobre. Tem uma questão, você escreve sobre, fala sobre, é uma forma também de produção. E se grave, vê como é que está indo, se você está produzindo bem. Depois você confere com a resposta. Mas tenta fazer, entre a pergunta e ver a resposta, tenta fazer esse negócio de tirar da sua cabeça. De fazer esse esforço. Vai ser um pouco difícil, é normal. Você vai ter erros, é normal. E continue errando, porque vai ser sempre assim. Aprendizado é lidar com erros o tempo todo. E ir consertando, claro, né? Então a ideia é essa. Você pode ter várias formas de buscar a informação da memória, de recuperar a informação. Tem umas melhores que outras. Produzir é melhor do que só lembrar. Isso aí já vai ser muito útil para você. Espero que já te ajude. Você já consiga implementar isso, nem que seja em alguns momentos. Nem sempre dá para produzir resposta, porque dá mais trabalho. Múltipla escolha é rápido demais. Você só marca um X e tal. E aí, quando não for tão importante assim, quando você não precisar tanto daquela informação, ou quando você tiver que gerenciar o tempo dos seus estudos, vai no múltipla escolha mesmo. Mas faz o teste. Esteja sempre fazendo testes, que é importante. Quando você vê que é algo muito importante, você tem que realmente reter aquela informação, e aí você prioriza, fala, isso aqui, né, esse pedaço aqui dos meus estudos, eu vou investir mais. Você vai investir mais tempo, mais energia, mais esforço cognitivo. Aí você produz a resposta. Você se esforça um pouco mais, bota a cabeça para trabalhar. Isso vai valer para muita coisa. Em vez de ficar só lendo, coletando informação, conferindo do mundo externo, bota a cabeça para trabalhar. Faz esse processo de lembrar, mas lembrar buscando no seu próprio cérebro. A gente tende a querer consumir muita informação, mas tenta puxar o que já está ali na sua cabeça. Muitas vezes isso vai fazer uma diferença muito maior. Espero que ajude nos seus estudos e me conta aí o que você acha disso. Você já sabia dessa diferença? Você aplica isso? Como é que é? Qual que você acha melhor? Qual que você acha que você vai ter mais resultados com ela? No sentido de como que você vai aplicar isso? Você vai aplicar isso no estudo de quê? Você não vai conseguir aplicar em tudo porque talvez exija muito tempo. Mas como que você vai aplicar isso na sua vida? Me conta aí e a gente vai conversando. Até!